Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, 4h07 desta digníssima segunda-feira, 8 de abril, segunda-feira feliz para os palmeirenses, afinal, o time é campeão paulista de 2024, segunda-feira feliz também para os flamenguistas, afinal, o time é campeão carioca de 2024, tem muitos times nos estados comemorando seus títulos e a gente vai falar disso a partir de agora no nosso Arena, claro, já projetando o meio de semana, vem aí Libertadores da América, Sul-Americana e claro que vamos dar destaque também para Velo Clube e Noroeste de Bauru, Velo Clube de Rio Claro e Noroeste de Bauru, que estão de volta à elite do principal campeonato de estado deste país, o Paulistão, mas isso só em 2025 e claro, antes também vão disputar o título da Série A2, a divisão de acesso, a acirradíssima Série A2. E há, claro, sempre especulações no que pode ser o campeonato estadual de 25, já que a ideia é que tenhamos as datas cada vez mais enxutas para disputas estaduais e cada vez mais liberadas as datas para os jogos de competições nacionais e, consequentemente, sul-americanas também. Boa tarde para você, Carlão de Freitas. Título está em boas mãos, Carlão? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Está em ótimas mãos. Venceu a equipe que foi melhor, venceu a equipe que pontuou mais, venceu a equipe que estava interessada, principalmente na primeira fase, em garantir o primeiro lugar. E aí teve o privilégio, o direito de jogar a segunda decisão em casa. Foi melhor que o Santos, venceu com autoridade. Eu só achei que o pênalti poderia ser evitado, né? Tanto pro lado do Santos como pela arbitragem, mas isso não mancha de jeito nenhum a conquista do Palmeiras, que celebra aí o tricampeonato, algo que não conquistava desde a década de 30. Era palestra ainda, quando foi tricampeão pela primeira vez. Um momento sublime dentro de uma história gloriosa que é da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, eu já antecipo, Carlão, embasando no seu destaque, eu já antecipo aqui a pergunta do dia. Vai. Qual é a pergunta do dia? Boa tarde. Tudo bem, Lupe? Boa tarde. Sim, tudo bem, tudo ótimo. Você está entrão hoje, né? Sim. Desde o programa da manhã, quando você acionou o Paulo para participar com o Júlio, até cara, agora, né? Aquilo não tem qualquer responsabilidade minha. É a primeira vez que eu estou com a consciência mais tranquila de que um recém-nascido. Eu também, eu não tenho culpa nenhuma. Bom, a pergunta do dia é óbvio, mas é óbvia, né? Mas enfim. Preciso de um papel. O Palmeiras, o Abel Ferreira, é o maior treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras? Ah, mas aí é... Tá bom. Tem nomes pesados nessa lista. Você tem Vanderlei Luxemburgo, você tem Luiz Felipe Scolari, você tem o Oswaldo Brandão. Você tem Filipe Nunes. Você tem nomes pesados nesta lista. Luxemburgo, Falei. Falou. O Abel Ferreira é o maior treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras? Marcelo Oliveira não conta? Não. Responde aí, Fábio Chaib, já para começar dando o seu boa tarde. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. A gente costuma dizer o que a gente vê, né? Pelo que eu tô vendo, assim... vivendo também, presenciando essa história que o Abel Ferreira tem construído, em 4 anos se tornar o treinador mais vencedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, junto com o Oswaldo Brandão. Eu acho e merecido esse título de maior treinador pelo que ele fez com o time em tão pouco tempo e pelos títulos levantados, por essa história tão curta, mas já tão vencedora. Eu achava o Filipão o maior treinador, mas acho que ficou para trás o Filipão com esses títulos conquistados e com essas façanhas de Abel Ferreira, viu? Mas foi paulistinha também, né? Então vamos devagar aí com o Andor. Mas vamos deixar para o ouvinte responder se o Palmeiras se o Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. O pessoal de Alagoas, da turma vermelha e branca, está totalmente contente com o CRB, viu, Carlão? O Galo. Campeão das Alagoas. O pessoal da Bahia, o Vitória sorri. E a turma tirou um sarro do Bahia lá, hein? Com mais um triunfo. Vitória, campeão baiano 2024. Pra galera lá do Candangão,
Sabe quem é o Quem foi? Candangão? Brasiliense? O Ceilândia O Ceilândia. foi campeão pra cima do Capital. Brasiliense não chegou, E nem não. o Gama, né? Lá no Capixaba, Fábio Chaib, sabe quem vai ser campeão do Capixaba? Eu não tô a par no Real Noroeste. Não, eu já antecipo pra vocês. Ainda tem mais um jogo, É. mas eu cravo aqui. O Rio Branco já é Olha campeão do futebol capixaba. Até porque o duelo vai ser do Rio Branco contra o Rio Branco. Ah, show. O Rio Branco do Espírito Santo contra o Rio Branco de Nova Venécia. Então vai ser um dos dois campeão. O Rio Brancão vai ser campeão. O pessoal lá de Santa Catarina, do time que joga no Heriberto Wilson, está sorridente, viu, Carlão? Havaí. O Criciúma. Heriberto Wilson, Havaí é ressacada. Havaí é ressacado. Isso. E é em Florianópolis, né? O Criciúma, campeão Wilson. catarinense. Lá no Ceará, sabe quem levou, Fábio Chaib? Eu sei, foi o Ceará nos pênaltis contra o Fortaleza, que tava acompanhando o duelo. Foi isso mesmo. O Richard, goleiro, pegou 2 pênaltis, foi muito legal de ver. O Vozão, E o pau comeu depois do jogo Comeu. dos jogadores. pra variar, né? No Campeonato Gaúcho, meu caro Carlão de Freitas, sabe quem O levou? nosso Grêmio. O Grêmio bateu o Juventude. Em Goiás, deixo pra você, Fábio Chaib. Em Goiás. Em Goiás, mais uma derrota do Vila Nova diante do Dragão, 3-1 para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é campeão goiano de 2024. No agregado 5-1, né, Chaib? Foi 6-1, né? Foi 3-0. Vocês precisam vir com informação. Eu acho, eu penso. Não, foi 2-0 no Oba Foi 2-0. pro Atlético Goianiense e 3-1 pro Atlético Goianiense na 3 decisão. mais 2, quanto que dá? 5. Então pronto, vai, passa pro Diferença próximo. gigante. 5-1. Você gostou desse resultado, Lupe? 5-1. Nós estamos repercutindo o Goianão aqui, Lupe. Isso, então tá bom, então. Não quer falar? Não. Quer mudar pra CBN Goiânia? Então, Vice-campeão goiano. Pergunta 2 vezes. lá no Mato Grossense. Adivinha quem levou o Mato Grossense? Quem? O time do Daverson, o né? Cuiabá. O grande Dourado. Bateu União Rondonópolis por duplo 1-0. Olha aí. 1-0 lá e 1-0 cá. Também o Cuiabá vai ser N campeão, Deca campeão. No Campeonato Deca. Mineiro, o Atlético Mineiro é o novo rei do queijo, hein? Venceu mais uma. Atlético Mineiro diante do Cruzeiro, Mandaram 3-1 embora pro lá, Galo. hein, o treineiro. do Mandar, Cruzeiro. mas tava na hora, pra né, quem pô? Pra quem achava a SAF a solução de todos os problemas, estão vendo aí que o Tava na tem hora, de pô. técnico mais que qualquer outro time sem SAF. Né? No Larcamão tá Campeonato fora. Paranaense, sabe quem se deu bem? Quem? Ah, o Atlético do Paraná, né? Furaca. O Furacão. Cuca. O Cuca, mais um título voltando ao futebol. No Campeonato Pernambucano, sabe quem levou? Ah, quem? O Sport. Sport. O Sport. Sport levou diante do Náutico. No Piauiense, o pessoal que gosta de estar lá em cima. Sim. Os Altos de Piauí são os campeões pra cima do Parnaíba, nos pênaltis também, Boa. hein? E o presidente raspou a cabeça, você viu essa? Foi um negócio meio espetaculoso, eu diria, né? No Tocantinense, sabe quem é campeão? O Palmas? O União de Tocantins. E os campeonatos roraimense, acreano, rondoniense ainda estão na primeira fase. Você vê como os estaduais às vezes são importantes para uns, mas para outros estados são estaduais que acabam ali segurando um pouco a tabela, né? Segurando um pouco a onda do futebol estadual. Bom, 4h15 no dia... O Cabelo não veio hoje. Aliás, Não. você de Indaiatuba, eu peço encarecidamente. Nós estamos tentando falar com o William Cabelo e não estamos conseguindo. Se você de Indaiatuba sabe o que pode ter acontecido com o Cabelo, já ligamos em 6 hospitais diferentes na Estamos cidade. preocupados. Não receberam nenhum atendimento nessa emergência. Mas se você sabe por onde anda o William Cabelo, manda mensagem pra gente aqui no 99186-9070. Estamos sem nenhuma localização ou até mesmo atualização do estado de saúde Tanto ou é que se ele você tá manda bem, o né? zap, Léo, aparece só aquele... Só um risquinho, Só né? um risquinho, que é Isso mais tá muito na preocupante. cara de sequestro, né? Ultimamente Será? ele vinha esbanjando Ele que tá era com dono... muito, é. Ele vinha esbanjando que tinha posse, né? E aí aconteceu tudo que Fez aconteceu. renovou o contrato com a Arena. O Cabelo, pegou o Cabelo, um o Porsche. Cabelo usa WhatsApp, ele sabe o que é? Não, Chaibe, não fala assim, Chaibe. Se ele estiver ouvindo, ele já ficou bravo. Não, ele sabe. Mas é que o Cabelo sumiu, né, né? gente? Sumiu. Se alguém puder informar pra gente, o Lupe hoje teve que se virar com o sarcófago, né, Lupe? Tive que me virar com o sarcófago. Contou 10% da ajuda do Cabelo, que não tá. Pela última vez que entrei em contato com ele, não tava bem. Mas a situação parece que ficou pior. Então, o William Cabelo mandou o jogo e eu separei a música
que foi lançada no mesmo ano do sarcófago de hoje. A música é essa, Som na Caixa. Não, peraí. O jogo é de quem? É da Ponte, né? O jogo é da Ponte. Pra variar, né? O jogo é da Ponte. Então vai na música. Eu uso uma... Grande Paralamas. Que Paralama? Tá doido, rapaz? Vai, Quem que é essa aí? Solta. Vocês não sabem quem é? Não. Barão Vermelho, pô. Parabéns. Barão Vermelho. Barão de Cazuza ou de Frejá? De Frejá, Barão Vermelho. Muito boa. Bom, é o seguinte, então essa música que você está ouvindo, Som na Caixa! Aê! Ela foi lançada no mesmo ano do jogo que envolve a Ponte Preta contra, sabe quem? O Rio Branco. Só que aí pode ser o Rio Brancão, pode ser esse Rio Branco aí que vai jogar a final, ou pode ser o outro time de Rio Branco que vai jogar a final contra o Rio Branco. É isso. É isso aí. Bom, boa tarde pra galera que tá participando já com a gente. É isso aí, vai mandando recado, vai deixando o seu WhatsApp aqui. Abel Ferreira não é só o melhor técnico da história do Palmeiras, como o melhor do Brasil. Isso eu concordo. Para os torcedores que não são palmeiristas, obviamente, pode ser essa enquete. Abel Ferreira é o melhor treinador em atividade no Brasil? Manda aí. E na última sexta-feira, porque tem muita gente que fala assim, a CBN falou que ia fazer um sorteio e não fez, não falou. Agora aqui nós matamos a cobra e mostramos a cobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ouvintes mandaram 2-0 Palmeiras. 8 ouvintes. Boa. João Carlos, final do telefone 6366. Não fala por ordem, porque o sorteio vai ser baseado Não. Vai ser nos números? É. Então João Carlos é 1, tá? Não. Só falei isso. Aí Mas agora você ferrou. O João Carlos é o único que não vai ganhar. Exatamente. Não, Desculpa, não, João, não. infelizmente. Não, tô brincando. Vamos mudar o Nós sorteio. vamos mudar a regra do sorteio. Eu vou embaralhar de novo. Isso, Mas os nomes, tivemos, embaralha os nomes. Boa. tivemos 8 pessoas que mandaram Isso. Palmeiras 2. Fala os nomes, é bom você falar os nomes, porque às vezes o cara tá ouvindo e fala, mas eu mandei também. E você não Mas a conseguiu gente vai localizar. comprovar. Pode ser. Isso. Então vamos lá. O João Carlos, o Carlos de Americana, o final do telefone 9935, que não tinha nome, o Paulo de Moraes, não é o outro. O final do telefone 6080, o Wilson do Nova Europa, 3898, a Margarete Garcia, final do telefone 6254, e o Felipe de Hortolândia, do Boa. final do telefone 7837, estão concorrendo a uma Luminária. Exato. É isso aí. Manda pra gente se você foi uma das pessoas que colocou 2-0 e não está nessa lista, pode mandar pra gente aqui que nós vamos atualizando, tá bom? Comando técnico de hoje é de quem, Carlão? O comando técnico é dele, Nilson Belisário, o famoso pastor, e o homem do streaming, Daniel França. Começou, estamos no ar. Apresentação, Eliel Almeida. Vamos juntos até às 5 da tarde. Bora. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Venha molhar as palavras no Gil Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente... A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade.
Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h22 de volta com o nosso digníssimo Arena CBN. O ouvinte mandou aqui, pessoal, mas e o campeonato acreano? Ainda está na primeira fase. Ah, tá. Quando você fala de Acre, qual o primeiro time que vem à sua cabeça? O meu, Rio Branco. Rio Branco do Acre. O meu vem o Galvez. O Galvez. E o seu, Chaibe? Pegou o Santos já, o Galvez. Rio Branco. Rio Branco também, né? Tradicional. Tem um estádio, o Guarani jogou lá. O ouvinte mandou aqui, Arena, ó. Sim, o Guarani jogou lá. Boa tarde, pessoal do Arena. Sim, Abel Ferreira é o maior técnico que já treinou a Sociedade Esportiva Palmeiras. Carlos Mucinchi completa dizendo que o maior time da Baixada ontem deu adeus ao título, a Santista foi eliminado. É, né, Carlos? É legal que a gente cuida do nosso time, né? A gente fica de olho só no que tá acontecendo com a nossa equipe. E se me permite rapidinho, o Júlio colocou uma matéria aqui do GE de Santos, o Sérgio Guedes, que tem história na Ponte, né? Dúvida, um dos grandes goleiros da Ponte Preta, sofreu um infarto hoje de manhã, na manhã dessa segunda-feira. Ele está internado num hospital na cidade de Santos, consciente, e vai passar por exames. Então, sorte aí ao Sérgio Guedes, que ele tenha melhoras e possa ser liberado o mais rápido possível. Desejamos pronta recuperação, Sérgio. Mas o jogo de ontem foi emocionante mesmo. Foi puxado. Para quem não está envolvido, já é emocionante. Ainda mais com uma disputa em pênaltis, né? Imagina para quem está envolvido ali diretamente. Cara, a isso. Ontem, né? Sexta-feira a gente falava sobre a Série A2, né? E você falando dos estaduais aí, Léo, eu tenho que a Série A2 está entre os 5 melhores campeonatos estaduais do país. Eu acho. Campeonato emocionante, a fase de mata-mata. E com times do interior ou do litoral, mas com torcida. Né? Tradicionais. Você viu os dois estádios ontem? A chegada do Noroeste por volta da 1h em Bauru, recepcionado por um inferno vermelho, como eles chamam, né? A torcida toda na entrada da cidade. Concordo com você, legal. Carlão. Tá entre os de vez em quando não concordo não, mas nessa... Essa foi bem, né? Foi. Ah, legal. Boa. Midiático ele é. Né? Um técnico se valoriza pelos títulos conquistados numa agremiação. Portanto, se Abel ganhou mais títulos que os outros em termo absoluto, não há o que discutir pela pergunta. Não ganhou mais do que o Brandão, né? Tá igualado. Agora igualaram. Igualou, mas não ganhou mais. Isso aí. Boa tarde, Arena. Francisco Balbino, da cidade universitária Barão Geraldo. A seleção Palmeiras teve excelentes treinadores, mas o momento é do Abel e também da direção do Palmeiras. A tia Leila, né? Mandando ver. Décio de Hortolândia. O Décio já mandou aqui a música do Sarcófago de qual ano que é, viu, Lu? Tá bom. Já estamos sabendo. Acertou a banda? Acertou. A banda é aquela que eu falei, né? Barão Vermelho. Barão, boa tarde, meninos do Arena. Poderia mandar um abraço pro meu irmão, Valdemir. Ele é super fã de vocês. Manda um abraço pro irmão dela aqui. Deixa eu ver o nome. Pra nossa Liquicimara. Manda aí. Valdemir. Liquicimara, grande Valdemir. Será? Acho que não. É o irmão da Liquicimara. Um abração aí, Valdemir. Um dos melhores técnicos que o Palmeiras teve foi Oswaldo Brandão. Mandou o Edson Antunes. Sim. Não está concordando que seja o Abel Ferreira. Deu a lógica, Palmeiras foi melhor em todo o campeonato. Mas ficou com a mancha de ter perdido um único jogo para o Santos, né? Na Vila Se Belmiro, tivesse empatado aquele jogo, teria vencido de maneira invicta. Melhor técnico no Brasil nos últimos 20 anos. Abel Ferreira. Aí eu acho que você pega o Muricy no auge de 2005, 6, 7, 8 lá, né? O próprio treinador do Cruzeiro conseguiu a tríplice coroa. O Paulo Autuori estava voando naquela época. Acho que tem outros nomes interessantes. O que chama a atenção do Abel é com relação aos títulos, né? Títulos expressivos de Copa Libertadores. Mas nós tivemos nesse período excelentes profissionais. Tivemos. Vamos ver o que a galera tá dizendo antes de começarmos a falar aí dos resultados do fim de semana.
Ô, fala sério, Paulistinha, a inveja mata, a inveja mata. Vai contando os outros que o Abel teve, ele não teve só Paulistinha. Pô, não desmerece, fica feio, a inveja mata. Nós já corrigimos o Scheibe, ele não vai usar esse termo mais em relação ao título estadual do São Paulo. Mas não vem falando assim também não, calma. Vai pro próximo aí. E aí, galera do Arena, boa tarde. Passando aqui para dar últimas informações sobre o estado do cabelo. Opa. É isso aí mesmo. Depois de muito usar condicionador, então ele veio ter uma queda. Por isso ele desapareceu. Meu Deus do céu, essa é... Preocupante. Essa é na mesma... Vai pro próximo. Gente, meu cabelo sumiu faz mais de 5 anos e ninguém se preocupou até hoje. Mas esse a gente gosta. E o cabelo hoje é uma figura exponencial. Ele está em maus lençóis, eu diria assim, se ele não aparecer, né? Mas vamos esperar, né, Carlão? Vamos esperar. Aliás, a casa aqui em Indaiatuba, o PIB da televisão está concentrado em Indaiatuba. É Larissa Cavalcante, Tati Camargo e William Cabelo. Só nomes fortes. Nomes fortes da Morada do Sol. Mais um aí, por favor. Ô, galera da Arena. Opa. Final 9935. Frank de Valinhos. Aí, ó. Palmeiras 2, Santos 0. Parabéns, hein, Lupe? Você falou que o 9935 não tinha mandado o nome. Como é que ele chama? E olha que você conhece o Frank, hein? Não conheço. Ah, não conhece. Não conheço. Conhece. Não conheço, não. O Frank, pô. Que Frank? 9935 aí, ó. Ah, tá. Mandou mensagem. Tá, do palpite, pois 2x0. 2x0. Ô, Scheibe, qual título foi mais previsível? O Palmeiras no estadual ou o Flamengo no Cariocão? O Flamengo já tá com uma vantagem grande desde o primeiro jogo, né? O Palmeiras sofreu bastante com o Santos na primeira partida. O Santos até poderia ter feito placar maior na Vila Belmiro, mas o Flamengo já foi pro segundo jogo campeão, né? Parece uma forma protocolar de ter a segunda partida, mas ontem o jogo do Palmeiras e Santos foi um jogo muito disputado. O Santos teve a oportunidade de empatar o duelo. O Everton fez 2 boas defesas. O Santos foi para cima do Palmeiras também no segundo tempo, e o Palmeiras teve muito trabalho num clássico, né? O clássico é muito mais difícil que um jogo contra o Flamengo, contra o Nova Iguaçu, que já tinha feito bastante no campeonato também, mas chegou na final e não conseguiu ser páreo para o Mengão. Mas Palmeiras e Santos foi muito legal de se ver, um jogo muito equilibrado também, muito disputado, com o Santos podendo até ter empatado a partida, complicado para o Palmeiras, né? Mas eu digo assim, quando começou a temporada, qual o título que você considerava mais previsível? Do Palmeiras no Paulistão ou o do Flamengo? O mais do Flamengo, né? Começo da temporada. Será? Do Flamengo. Do Flamengo, porque né? você tinha... Pela qualidade do futebol paulista aqui também, né? Mais equipes também, apesar dos grandes do Rio também terem se reforçado, eu acho que o futebol paulista é mais competitivo do que o futebol, inclusive com os times de interior também, né? Por que você acha, São Lupe? Paulo. Eu acho porque você tinha ali um Fluminense que tinha acabado de conquistar uma Libertadores, um Mundial que apanhou na final, não né? Não conquistou o Mundial, não. Não, apanhou no Mundial. Fala assim, hein? Mas foi pra lá. Foi pra lá. Mas não ganhou. Mas teve gente que foi campeão que vai lá um monte de vezes e não ganha nada também, né? Ninguém tá mexendo com o Palmeiras, fica quieto. Carlão que foi, manda essa. Eu não, louco. Mas assim, tinha o Fluminense, você tinha um Vasco SAF, né? Sim. Você tem um Botafogo que, apesar de tudo que aconteceu no Brasileirão, investiu. Então, acho que o mais previsível... Você tinha um Bangu. Tinha o Bangu. Fortíssimo. Não, Bangu não. Bangu não. Bangu tava bem. Não. Eu acho que o Flamengo. Mas fica Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras hoje, mesmo enfrentando algumas dificuldades em clássicos, né, durante o campeonato, foi contra o Corinthians, né, que empatou, perdeu uma pro Santos, contra o São Paulo. Mas eu vou dizer pra você, ele mesmo se colocou nessas dificuldades. São Paulo empatou, né? O jogo do Corinthians mesmo, se quisesse, teria feito 4-5 gols. É verdade. Agora, time por time, estrutura, o Palmeiras também era dado como favorito e vai continuar com esse favoritismo. O poderio do Palmeiras hoje é muito grande em todos os aspectos, não só a diretoria, a parte técnica, a estrutura também. O elenco, o Palmeiras poupou jogadores na Libertadores, pegou ponto, faz a final contra o Santos. É uma dinastia hoje chamada Palmeiras. Eu acho que a grande surpresa foi o Santos na final com o Palmeiras. Porque todo mundo É. lá atrás no campeonato São Paulo, sempre colocava o São Paulo, Bragantino,
Bragantino. Eu acho que o Bragantino mais que o Corinthians. Isso, Agora eu vou falar, o Corinthians tá feio, hein? O Corinthians, em relação aos próprios rivais, tá Mas feio. joga amanhã, hein? Não tem um Joga time, amanhã. a escalação é difícil. Joga a gente amanhã. acertar, amanhã contra o Nacional. O Corinthians tem que se cuidar aí, porque os rivais estão... Não vou nem contar o Palmeiras, mas o próprio São Paulo, o Santos, que vai disputar a Série B, são clubes que estão aí a um passo mais importante que o do Corinthians. E o ouvinte, hein? Tá dizendo o que pra gente? Vamos ver. Boa tarde, Arena. Aqui é JP de Moraes, do Padre Anchieta. Mandou áudio hoje, hein? É brincadeira, sou eu. Pô, vocês estão debatendo o pênalti do Palmeiras e Santos. Vamos pensar pra frente aí, vamos discutir coisa que está por vir aí. Série B. O que vocês acham do Santos mandar jogo na Neoquímica Arena? Ah lá, ele volta na polêmica. Aí a opinião de vocês. Abraço. Não vou não, ele vai só nessas Mas acho que polêmicas. agora já tem o Pacaembu, né? Já. Aí sim, o Pacaembu é Tá a casa previsão do de Santos. janeiro de 25. Mais um aí, vai lá. Boa tarde, galera da CBN Esportes. Com o juiz ajudando, todo mundo é bom. Todo mundo é bom, o juiz ajudando. Perdeu, hein? Aquele dá um pênalti daquele que é com uma vergonha. Não, foi pênalti. Foi pênalti. Se o VAR deveria ser acionado, aí é outra dúvida que nós responderemos depois do repórter CBN. Mas pênalti foi. Repórter CBN. Segunda-feira, 8 de abril de 2024. O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue em um ano, em pouco mais de 4 meses de 2024. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde aponta que 1.116 pessoas morreram em razão da doença. É a terceira vez seguida que o país estabelece um novo marco de vidas perdidas pela infecção. O desembargador Júlio Jacob, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, pediu vista e suspendeu o julgamento da cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Mesmo com o pedido, o desembargador Guilherme Dens decidiu antecipar o posicionamento e votou contra a perda do mandato. O placar está em 3-1 pela absolvição do senador no processo em que ele é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O julgamento deve ser concluído amanhã. Brasileiros que precisam resolver pendências com a Justiça Eleitoral ou tirar a primeira via do título de eleitor têm um mês a partir de hoje para fazer os procedimentos. Nesta segunda-feira, o TSE vai lançar uma campanha nas redes sociais para chamar a atenção dos últimos 30 dias de mobilização. Entre janeiro e março, mais de 1 milhão de pessoas procuraram a Justiça Eleitoral para solicitar os serviços. Hoje termina o prazo para regularizar o título pela internet. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que já tem uma data para a ofensiva contra a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Ele não especificou, no entanto, o dia da invasão. O governo israelense acredita que o local é o último reduto do grupo terrorista Hamas. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, Mário Quintino. Como está a situação das estradas, Mário? Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações para o nosso ouvinte que utiliza o sistema Anhanguera Bandeirantes. Quem vai em direção da capital, por enquanto, encontra boas condições nas duas rodovias. Pela Anhanguera tem uma movimentação um pouco maior já na altura de Jundiaí, mas por enquanto ainda não tem ponto de parada, porém a tendência é que esse trânsito fique cada vez maior lá no trecho de Jundiaí. Sentido do interior, a Bandeirantes não tem problemas. Pela Anhanguera, aqui em Campinas, a movimentação já é maior nas proximidades da John Boy Dunlop. Eu trago também uma atualização, Eliel. Há pouco aconteceu um atropelamento na região central de Campinas, no cruzamento da Francisco Glicério com a Rua Ferreira Penteado. Um homem de 46 anos foi atingido ali por um carro.
Já houve ali o trabalho do resgate, ele já foi socorrido, foi levado até o pronto-socorro do Jardim Carlos Lourenço e a pista foi liberada. Então, nosso ouvinte já consegue passar por ali, mas atenção, a movimentação é bastante intensa na Francisco Glicério, pouco antes ali da Ferreira Penteado. Ainda na região, a Avenida Moraes Salles, também já com trânsito intenso em direção da Heitor Penteado, proximidades da Francisco Glicério e para quem vai no sentido da região central, na passagem pelo Laurão. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. Já você está de volta no nosso ponto final. Yakult. Já curtiu seu Yakult? Experimente. Seu intestino bem. Você também. Comece seu Yakult hoje. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Superliga Feminina começa hoje as semifinais, envolvendo as equipes que brigam pelo título. O Praia Clube de Uberlândia enfrenta o Sesc Flamengo daqui a pouquinho, às 6h30 da noite. Mais tarde, às 9h30, tem Osasco contra Minas. Já pela Superliga Masculina, amanhã tem um jogo decisivo entre Vôlei Renata e o Cruzeiro. A série está empatada em 1-1. Quem vencer, garante vaga para a semifinal. E você acompanha a emoção dessa partida com transmissão da CBN Campinas, com narração de Rafael Pio e os comentários de Renata Rondini. Acelera na Daruge Chevrolet. Aproveite os preços de nota fiscal de fábrica. Financiamentos sem juros para toda a linha. Bônus de até R$15 mil na troca do seu seminovo. E desconto de até 17% para CNPJ. Mas corra! Oferta válida somente para veículos em estoque na Daruge Chevrolet. WhatsApp 19-3753-4400. Paz no trânsito começa com você. Arena CBN. Quatro horas e 39 minutos de volta com a Arena CBN. Antes da gente continuar nas polêmicas do fim de semana, ô Lupi, Ponte Preta e Guarani não sabem ainda a data da estreia na Série B? Não, ainda não tem a... Não saiu a tabela desmembrada? Não, mas vai sair hoje, tá? Pode ficar tranquilo. Vai? É que o rapaz, a tabela ele entra mais tarde. Aqui é no Rio, né? Não, mas não é também por conta disso. É porque ele tem o costume de trabalhar um pouquinho mais tarde, né? Isso. Ó, 6/3, cara, faz mais de um mês que a tabela foi básica, foi divulgada, mas ainda não foram definidos os horários corretos. Mas isso, na minha visão, tinha a ver com as vendas de jogos. Isso, eu concordo contigo, que foi definido na sexta-feira. Você quer saber, numa hora dessa, os representantes dos comprantes das datas... Estão sentados, né? Estão sentados definindo. Não, mas esse é meu. Não, mas esse aqui tem Libertadores junto, então pega esse aqui e tal. A tabela tá sendo feita agora. Não, ter certeza. Daqui a pouquinho não. Lá pelas 8h30, 9 horas da noite sai. Porque tem o café agora. Tem o café, a resenha, o fim de semana. Se o cara for flamenguista, vai falar da final. Tá. O outro vai falar, comprou. Nossa, pagou caro, hein, no direito. Vamos para mais um ouvinte aí, antes da gente falar do Palmeiras, do pênalti lá. Boa tarde, galera do CBN. E aí? Henrique aqui de Mogi Guaçu. Henrique! Em relação a Abel, é o melhor do Brasil, certeza. Mas vocês acham que ele está esperando uma proposta de um gigante europeu para sair? Olha. Ou vocês acham que ele iria para um time médio da Europa? Boa observação, o trabalho hein? que ele está fazendo aqui. Boa observação. Abraço. Mas aí, vamos ser sinceros, o ouvinte de Mogi Guaçu mandou mensagem pra gente. Qualquer treinador que receber a proposta de um gigante europeu vai embora. Não tem jeito. Vai embora. Tem que ver o que o Abel quer com relação, por exemplo... Dinheiro não é. Porque o pessoal lá do petróleo mandou dinheiro, ele não quis.
Se não vier uma proposta de um grande europeu, eu acho que ele fica no Brasil, a não ser que seja um clube médio, mas com aspirações. Vamos supor, você pega um Sevilha, pega um Valência. Um Betis. Um Betis que tá fazendo boa campanha. Uma Sampdoria. Sampdoria nem tanto. Não? Né? Você não gosta? Sassuolo. Gosto da Sampdoria, mas não faz Roma. Roma, aí sim. São times ali mais... Forest Gump. Forest não. Nem o Scarpa ficou lá. Mas fora isso, eu acho que o Palmeiras... é um gigante. Você quer que eu fale um negócio pra você? Se o Abel ganhar mais uns 2, 3 títulos com o Palmeiras, ele não treina mais time nenhum. Ah, como assim, Eliel? Ele vai aposentar no Palmeiras? Não, ele vai parar. Vai parar, vai pra casa, vai cuidar, cara, da vida. Sabe o que mais me admira no Abel? Não é nem a parte tática, assim. Eu até acho que o Palmeiras não apresenta ali um futebol tão vistoso, mas a maneira como ele consegue gerir o grupo do Palmeiras, poucas vezes, pouquíssimas, eu lembro que o Felipe Melo, alguma coisa assim, mas que teve problema com o treinador, ele sempre consegue administrar. Se há problemas no vestiário, ele consegue gerir dentro do vestiário, isso não sai pra imprensa. Eu fico mais... E outra, são o quê? 5 anos, 4 anos de trabalho. Existe um desgaste, né? Ainda mais no futebol. E o Abel consegue gerir com maestria estes problemas, entre aspas, do dia a dia do futebol. E você quer que eu fale a verdade pra você também? Eu quero, por favor, discorra. Não, o Abel merece ser sim elogiado. Sim. Às vezes o torcedor fica um pouco chateado, torce o nariz. Mas, cara, quando o treinador ganha 2 Libertadores no mesmo ano, é sorte. Não quando tem um time vitorioso na mão, é sorte. Mas, gente, o Abel Ferreira, ele nunca deixou de estar em evidência desde quando ele chegou ao Palmeiras. Sim. Eu acho que esse é o principal ponto. O Abel Ferreira nunca deixou de estar em evidência. Ele sempre esteve no auge o tempo todo. Mesmo em momentos em que o Palmeiras foi desacreditado, ele esteve no auge, que foi no ano passado, quando o Palmeiras perdeu Libertadores, perdeu Copa do Brasil. Todo mundo falando, agora a temporada já foi, começando a debater o momento. O Abel vai lá e me recupera um campeonato brasileiro, ganho pelo Botafogo. O Eliel e o Fabião pode... Né, não, o Fabião mais, eu sou santista. Mas a maneira... Voltando ao assunto de gerenciamento de grupo... Cara, ele é muito coerente. Por exemplo, ele pegou o Gabriel Menino, que tava mal. Ele pegou? De repente, ele resgatou o futebol do menino. O menino teve alguns problemas físicos, caiu de produção, vem o Richard Rios, toma conta, aí veio esse argentino, colocou o Richard Rios no banco. É isso, cara, que eu gosto dele. Ele é muito coerente. Ele joga ali porque o jogador não tá bem, não vai jogar. Carlão, Rony, há 10 meses era intocável. Era protagonista. Ninguém tira o Rony. Titularíssimo, absoluto. O Rony nem tá entrando. Às vezes tem jogo que ele nem entra. Até o Everton, ele segurou a bronca, né? O Everton passou por problemas do jogo. É o único que ele vem segurando a bronca e se recuperou. E tem outro. O que o Carlão chamava de Fraco Lopes, que é o Flaco Lopes. Todo mundo queria vender. Não deu certo, não deu certo. Passa, não, segura, vem cá. Luan, zagueiro. Pegar um jogador que ele mas desistiu, o que eu tô querendo dizer... Eu acho que só o Patrick de Paula. E tem o Verón. Teve o Verón. Mas só teve negociação também. E deram motivos, né? Tá, muitos. Mas não, o que eu quero dizer pra vocês é assim... Ele não tem posição fixa no time. Futebol pra ele é de fato momento. Sim. Ontem no intervalo, quem que ele trocou? Zé Rafael. O Zé Rafael, no fim do Campeonato Brasileiro, era o cara mais elogiado pelo Abel Ferreira. Exato. Mais elogiado. E a substituição ontem do Endrick prova isso, cara. Com ele, futebol é momento, você não tá bem, tchau. O Endrick falou, professor, eu tô bem. Ele falou, tá, mas o técnico sou eu, ponto. E tem um outro detalhe também. Ponto. No pênalti, o Endrick caiu, pegou a bolinha aqui, ó, pôs debaixo do braço. Não, ali foi jogada. Mas o Rafael Veiga falou... Não foi jogada. É o que tá acontecendo agora. Ele pega e depois troca? O Chelsea fez com o Palmeiras no Mundial, que todo mundo se preparou pra batida de um e veio o outro. É jogada. Um vai lá, pega a bola, ele que vai bater e de repente o provador oficial chega. O Endrick gera dúvida, né? Porque se o Murilo pega a bola, todo mundo sabe, é o Veiga que vai bater. Então, mas faz parte da... Agora, uma coisa, quando eu disse do Rony... isso aí eu vou criticar o Abel, não vi nada. Quando eu disse do Rony... É igual escanteio com 2. É porque o Rony estava... titular absoluto, intocável, 2 gols e de repente foi pra banco, velho. Pra banco e banco mesmo. Exato. Então é isso que eu digo, o Abel, se você não tá bem, você vai pra banco. E outro, não tem mimimi. O Rony entra, cara, ele entra com vontade de querer mostrar. O jogo que nós fizemos em Barueri, acho que tava o momento em que a Ponte conseguiu, gente, bem entre aspas, administrar, tava 3-0, né? Aí eu falei, agora vai ficar 3-0, o Palmeiras vai tirar um pouquinho o pé. Daqui a pouco ele coloca a molecada e o Rony. Bom Deus, o Zacuda, a Ponte tomou 5, poderia ter tomado mais uns 3, 4. O único erro do Abel, mais recente, foi em não ter colocado o Endrick titular no jogo contra o Boca Juniors.
Principalmente o segundo jogo que foi no Allianz. Acho que ele não tinha confiança ainda no Acho que foi o único erro do Abel, que hoje com certeza ele também deve reconhecer nos últimos anos. E pagou caro, né? E pagou caro. E o Endrick entrou e mudou o jogo, tal. Mas eu fiquei muito curioso, porque o Abel disse na coletiva dele de ontem que tinha um esquema para pênaltis, que estava completamente tranquilo. Se o Palmeiras fosse para pênaltis, ele estava completamente tranquilo. Eu queria saber o que seria isso, cara. Cara, é um fantasma. Mais que isso, né? Mais que isso, ele falou que tava torcendo pra ir pra pênalti pra acabar de vez. Então, pra esse fantasma. Eu acho que o Palmeiras entrou nesse fantasma de uma maneira desnecessária. O Palmeiras já foi. O Palmeiras foi campeão em 2020 nos pênaltis contra o Corinthians, numa pressão, não era o Abel, mas numa pressão ainda maior. Porque o Corinthians já tinha sido campeão dentro do Allianz Parque, tomou o gol aos 40 lá naquela entrada do Gustavo Gomes e foi pros pênaltis, e quem decidiu foi o menino Patrick de Paula. Tudo bem, os últimos jogos não foram resultados importantes pro Palmeiras, mas eu não vejo o porquê desse fantasma nos pênaltis. Cria um fantasma desnecessário. É porque você para pra pensar o seguinte, Palmeiras chegou, o Abel ganhou 12 títulos aí. Se ele tivesse, acho que foram, me corrijam se eu estiver enganado, foram 10 disputas nos pênaltis, ele perdeu 8. Destes 8, se ele tivesse vencido, é claro que teve algumas disputas que era avançar de fase. Mas destes 8, se ele tivesse ganhado mais 3 só, ele já teria 15 títulos. Então eu acho que é isso que pega pro torcedor. Porque foram destes 8 pênaltis aí, 10 pênaltis, 8, 3 eram títulos. Então eu acho que o Palmeiras seria ainda mais campeão com o Abel. Por isso que eu digo que essa era do Abel prova que o cara é fera mesmo. E não tem, vou dizer mais, treinador no Brasil que passou por uma oscilação de peças importantes tão grandes indo embora como o Abel. Não perdeu. E Scarpa foi embora, já tá jogando de novo no Brasil e o Palmeiras não deixou de ser campeão. O Wesley, que tá no Cruzeiro, era titular com o Abel, tinha um momento muito bom, foi embora, voltou pro Cruzeiro e o Palmeiras não deixou de ser campeão. A política do Palmeiras é difícil trabalhar com a Leila não abre, não. Arthur saiu do Palmeiras, foi pro Bragantino, voltou pro Palmeiras, já foi embora e o Palmeiras não deixou de ser campeão. Patrick de Paula, Gabriel Veron, que daqui a pouco tá voltando pro Brasil, saiu do Palmeiras, o Palmeiras precisou se arrumar, encontrar outro nome e o time não deixou de ser campeão. Então acho que é isso que mostra que o trabalho do cara é diferente, que ele é um cara diferente. Porque quem veio no lugar do Wesley, do Verón, do Scarpa? Palmeiras Palmeiras fez muita contratação errada. Bruno Tabata. E você quer ver uma contratação errada. O que foi embora pro Botafogo do Rio lá, o volante também. Patrick Danilo. Não, Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, contratação errada. Os zagueiros lá que chegou, lembra do Imperiur, lembra do outro ainda? O Kusevich. O Kusevich, contratações erradas. O que jogou no Boca que fez o que? Merentiel. Merentiel também. Labiesta. Mas aí eu acho que faltou ao Merentiel o que o Lopes teve. O Flávio Lopes teve sequência. Paciência e sequência. Porque o Merentiel é bom jogador. E tem um outro detalhe que acabou com o Palmeiras. Como que é o nome do meiazinho aí que veio? Pra rivalizar com o Rômulo? Não, o antigo, antes, a Tuesta. A Tuesta. Machucou mas também veio e aí não mostrou o que veio. Quando o jogador é bom, velho, e vem de um time aqui da Sul-Americana, faz o que fez aí o Aníbal. Chega, já pega o titular e acabou. O cara é bom, velho. Uma outra coisa interessante, né? O Abel entendeu a filosofia do Palmeiras. Porque quando ele chegou, em diversos nomes que foram citados, ele teve uma época que falou: precisamos de reforços. Precisamos de reforços. Nosso time não tem jogadores. Aí brincavam com o avião, que é da Leila, e ela tá utilizando não só pro Palmeiras, mas colocou à disposição para outros clubes também, mas é claro, visando o negócio. E ele entendeu que qual era a filosofia do Palmeiras? Base. Temos uma categoria de base promissora. Coloca aí. É claro que ele tem que administrar aquele que tá pronto, aquele que ainda precisa de mais um pouquinho. Por exemplo, o Vanderlan, lateral esquerdo. Bom jogador, mas aos poucos ainda. O que eles fizeram com o Garcia, que teve aquele problema lá, eles seguraram e o menino fez um baita jogo. Louco. Na quarta-feira na Argentina, na Libertadores. Virou um jogador fez importante. Um baita jogo. E a partir de julho, quando o Endrick foi embora, Fábio Chay pode falar melhor que eu. Esse Luiz Guilherme é ele que vai ser o cara da vez. Não sei se pra ser... É que não precisa ter centroavante, porque o Flávio Lopes tá num momento bom. Mas ele pode recuperar o Rony, que fez essa posição, enfim. Vamos continuar dando uma atenção aqui no WhatsApp. Boa tarde, primeiramente, parabéns a vocês e a todos os jornalistas da CBN pela data ontem. Verdade, 7 de abril, dia do jornalista. Parabéns a todos os jornalistas da CBN, do Grupo EP, todo mundo que gosta de contar história e, inclusive, história apurada, checada, com credibilidade, com fontes oficiais. Parabéns a todos os jornalistas
de verdade, não os jornaleiros, né? Não estou dizendo no sentido do cara que vem de jornal, não, mas o jornalista que não corre atrás da informação, que não apura, que não checa realmente com as suas fontes. E a Regina de Barão Geraldo continuou. Com certeza, Abel Ferreira é o maior técnico de todos os tempos da história do Palmeiras. Ganhou Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Sul-Americana não. Ela colocou aqui, ganhou Sul-Americana não. Recopa, né? Ganhou, sim, Recopa, Sul-Americana e só falta o Mundial. Ô, Regina, você tava indo bem, Regina. Mas sim, só falta o Mundial, ela não deixa de ter razão, né? Existe um caminho bem curto entre bom treinador e bom elenco. O Palmeiras tem um elenco top A e existem muitos técnicos bons no Brasil. Paulinho Maradona, tem nome de craque, hein? Paulinho foi um excelente jogador. Pela sequência, mandou aqui o ouvinte. Cláudio do Von Zuben, Abel tem Mundial de Clubes? Ô, Cláudio, não tem, viu? Tá faltando esse. Corinthians tem 30 títulos paulistas e o segundo colocado é o Palmeiras com 26. Corinthians ficou 23 anos sem esse título de 54 a 77. E o que os outros fizeram durante esse período? Mas foi o ano ouro, o período de ouro do interior, de 54 a 77, além do Santos, que ganhou muitos títulos nesse período. Os times do interior ganharam bastante títulos também. O ouvinte quis dar uma provocada aí. Jogador do Novo Horizontino que o Palmeiras contratou vai começar quando? Já estava na viagem lá na Argentina, né? O Rômulo já estava no elenco. É que ele não poderia estar no elenco do Paulistão, porque ele jogou o Paulistão pelo... O corintiano tá bravo, o momento agora é do Palmeiras. Exato. O São Paulo teve um momento aí, 2005, 2008, Corinthians início dos anos 2010, o Palmeiras sofreu uma barbaridade nesse período e agora se restabeleceu, se organizou, hoje tem dinheiro, tem investimento. O momento é do Palmeiras, Na brincadeira que a gente fala, né, Lupe? Atura ou surta? Atura ou surta. O Guilherme foi bem aqui antes da gente ir pro intervalo. Ele falou assim, olha, difícil dizer, pois é uma questão relativa. Abel ganhou muito, mas nunca houve tanta discrepância entre um dos grandes em relação aos rivais como atualmente. Nas demais épocas, quem ganhou teve que sempre superar rivais fortes. Isso é importante ele colocar, hein? Tá o Palmeiras de Filipão tinha ali na frente aquele Corinthians da Libertadores de 2000, se quisesse mesmo, atropelaria o Palmeiras. Era um dos maiores Corinthians de todos os tempos, tanto que depois se tornou campeão mundial. Logo depois. E ali o Palmeiras com Galeano, fazendo gol de joelho. Foi campeão brasileiro o Corinthians 99, né? Foi o Palmeiras campeão da 98, 99. Marcelinho, Ricardinho, timaço tinha o Corinthians, velho. O ouvinte falou aqui, vocês realmente não vão falar do gol do Rafael Claus? Gente, foi pênalti. Não tenho o que falar. Eu acho que a discussão é a questão da reposição da bola, né? Exato. Tem uma imagem aqui que mostra que a bola estava parada, foi mas assim... pênalti. Foi pênalti. Põe esse último ouvinte aí, Nilson Belizari. Não foi aquela coisa, não foi, sabe, de protesto. Eu acho que... Eu acho o lance discutível. Tira uma dúvida aí. Aquele zagueiro, você não acha que foi meio imaturo? É isso. Jogo do campeonato. Os dois, João Paulo. Tava com o título na mão até ali. É isso. Não acho que ele tinha que dar um chutão pro mato claro lá que tinha. Não tem problema. Ao invés de fazer aquela lambança lá, como que é o nome desse ouvinte? Fábio. Abraço. Não falou o nome, mas pra mim é isso. Ou o Felipe Jonah rasga, ou o João Paulo sai rasgando, velho. O Santos não se livrou, ele não se antecipou ao problema. Exato. Eu achei um pênalti discutível, mas aí vale a polêmica. Só que eu vou falar agora, uma coisa. Eles precisam ter livrado a bola, cara. A polêmica é quando o Everton repõe a bola em jogo. É isso que eu ia falar. A bola tava rolando. Esse lance é mais polêmico. A bola tava rolando. Ninguém se atentou pra isso. Que pênalti foi? Foi isso, um erro crasso, como foi ontem. O árbitro tem que conferir no VAR. Sim. Então prejudicou o Palmeiras, foi pênalti. Agora, a bola ainda estava rolando quando o Everton põe a bola em jogo. E foi tiro de meta. Ele não encaixou a bola e jogou ela. Ela ainda estava rolando. Se pegar um VAR e pegar ali o movimento da bola, ela ainda ia dar um último giro. Esse, na minha visão, foi o erro do VAR. Porque pênalti foi, mas deveriam indicar que a bola estava rolando. Aí não tem mais o que fazer. Aí já foi. Marcou o pênalti, já foi. E tem muita gente falando que o Klaus mandou seguir o jogo. Klaus, eu não vi ele mandando seguir o jogo. O que ele fez foi tipo... Ele fez assim pro João Paulo. Tipo, coloca a bola aí na marca da pequena área pra cobrança do possível tiro de meta. Do Sandro, lance morto, isso que é o principal. Lance morto. Mas sabe o que é? Sabe? Com 30 segundos de jogo, depois do primeiro ataque, o João Paulo já tava fazendo cera. O Santos entrou pra fazer cera. Mas eu gostei da postura do Santos. Mas tá errado, tá errado, cara. Se traçamos um paralelo entre as duas equipes... Uma coisa é você querer acalmar o seu adversário. O time tava fazendo tanta cera que o Felipe Jonathan deixou pro João Paulo deixou pro Felipe Jonathan, o Hendrick veio 30 metros depois, chegou na frente, pênalti.
Eu acho ainda discutível, mas eu acho que o maior vacilo foi que eu falo com o coração, por isso que tem essa... Mas acho que eles deveriam ter se antecipado ao problema. Tá chegando, o moleque tá um cavalo de jogar bola. Pô, se antecipa, quebra essa bola. Aí o João Paulo foi sair também, saiu atabalhoado e acabou complicando as coisas pro Santos. O ouvinte mandou aqui, tarde, meus caros, Santos baixou, mas me deixou convencido de que a temporada vai ser boa. Carlão me deve uma caixinha. Verdade, hein, Carlão? Eu? Com quem? Você apostou com o ouvinte lá, hein? Eu lembro disso aqui agora, hein? Qual foi a aposta? Que você ia no Santos, no Peixão. Contra o Palmeiras? Eu falei a razão, mas não, Palmeiras, o coração Santos. Não. Por favor, não tire da reta. Alessandro de Hortolândia. Gabriel Verón já voltou, tá no Cruzeiro. Verdade, Alessandro. Nossa. Verdade. E o Wesley, que você falou que tá no Cruzeiro, já tá no Internacional. Aí, ó, já vazou. Já tá em outro. O Maurício acho que tá indo embora do Inter, hein? É a notícia. Que Maurício? Aquele o bigodinho que joga no cria do Cruzeiro. Ou é o principal jogador do Inter, acho que vai embora. Tem proposta aí. O ouvinte tá falando aqui, vamos discutir Mundial, que é melhor. Os caras usam as armas que eles têm, né? Nesse momento em que o Palmeiras é superior. Tem 30 títulos, mas uma grande parte daquele jeitão. Reginaldo mandou sobre os 30 do Corinthians. O Corinthians é o único time que ganhou 3 Paulistão no ano. Que isso, gente. Os ouvintes agora começam, hein? Murilo Martins, vamos checar esse barulho aí no site que você falou. Rapaz, intervalo e nem vai dar tempo de sarcófago, né? Ih, nosso cabelo vai... Não, ele vai ficar louco. Ele vai aparecer, hein? Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. De volta com o nosso Arena CBN, já abre aí, Nilson Belisário, nem vamos esperar, hoje estamos em cima do horário, hein? Bota o som na caixa aí, meu caro. Vamos lá. O jogo envolve a equipe do Rio Branco e da Ponte Preta. O Rio Branco... Não, vamos falar na Ponte Preta. Sabe quem que tinha? Tinha o Cido. Cido estava em campo pela Macaca. E aí, Chaibe? 83. 83 é o palpite do Fábio Chaibe. E aí, Carlão? Eu vou dar uma cercada. 85 foi o Rock in Rio, com essa música Paralamas. 84. 84, Carlão. E aí, o Eliel? 85. 85. Cercamos. 83, 84, 35. Pra você que tá no YouTube, fique com a reportagem que foi exibida na época no FM, o áudio. 4-2 no amistoso de ontem, em Americana. O Rio Branco folgou na tabela da segunda, mas não folgou com a Ponte Preta, não. Apesar de ter saído na frente, com este gol de calada que você vai ver aí, depois do presente de alfinete. Não temos o empate da Ponte com Isaías. Este o segundo gol do Rio Branco, já no segundo tempo. Genilson na cobrança de falta. Rio Branco 2, Ponte Preta 1. O segundo da Ponte, depois do escanteio pela esquerda, Chicão usou a cabeça. Veja só.
lateral alfinete lança na área. Cabeça de Chicão outra vez. A tentativa de defesa e a sobra para Vidotti fazer 3-2 para a Macaca. E Vidotti de novo no quarto gol, depois do cruzamento pela direita e de tirar o zagueiro da jogada. É isso aí. 84, quem que falou? Carlão. Ganhou. Ô, Carlão, começou a semana bem, hein, velho? Robson, Alfinete, Parabéns. Osmar, Teco e Evandro. Regis, Silvio e Dicá, Isaías, Chicão e Paulo Egídio, técnico Cilinho, time da Ponte Preta. Boa. Fechou. Matamos? Cercamos bem. Ó, o sorteio ficou pra amanhã, tá? Pode Não, ser? vamos sortear rapidinho. Então vai, peraí, Então deixa vai. eu só Deixa eu fazer pegar um na negócio cumbuca. aqui. Eu embaralhei os nomes, tá? Então fala o número aí, vai, de 1 a 8. 8. 8? 8. Vai! 8, final do telefone 9935, Valinhos, é o Frank que ganhou Frank. a luminária e a caixinha da IPFM. Parabéns, Frank. Entraremos em contato com você, Frank. Valeu. Show. Tchau, gente. Boa Valeu. semana. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br